boa noite, amigos. Começando mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, nesta terça-feira, 1º de abril. Não vou começar com aquela história da mentira, manchete que não é verdade, porque já está batido, né? Mas me pegaram aqui na Ubra TV já, da chegada, já me conseguiram me pegar no 1º de abril, no dia da mentira. Mas hoje só verdades aqui no nosso Cadeira Cativa na Ubra TV, de segunda a sexta-feira, às 8 da noite. Lembrando que o nosso Cadeira Cativa tem o torpedo para você participar e dar a sua opinião, participar, fazer o programa conosco. 9254-1620 é o torpedo, 9254-1620. Você manda seu torpedo e participa e debate juntamente com os nossos convidados, que já vou apresentar. E antes, quero destacar algumas questões de hoje. O Grêmio já treinando na Colômbia para o jogo de amanhã, decisão contra o Atlético Nacional, e o Internacional se reapresentando depois da vitória no Clássico Grenal. Agora o Inter tem uma semana de treinamentos, no domingo tem o jogo inaugural do novo Beira-Rio contra o Peñarol, e o Grêmio volta a campo daí contra o Nacional do Uruguai, na última rodada da Taça Libertadores da América, da série de grupos da Libertadores. Mas antes tem esse jogo importante de amanhã, às 10 da noite, contra o Atlético Nacional da Colômbia, um jogaço de bola amanhã. Para debater conosco tudo isso, estão aqui nossos convidados de hoje, começando aqui pelo meu lado esquerdo, logo bem próximo, ele que é conselheiro do Grêmio, e para alguns, e eu vou me incluir nesses alguns, o próximo presidente do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Senhor Homero Bellini Júnior, obrigado pela presença, muito boa noite. Boa noite, Fabiano, obrigado pelo convite, prazer estar aqui contigo, com o meu querido amigo Enio, os maiores professores que esse estado tem. Os maiores mais altos. Não, em termos de capacidade, de qualidade, enfim, prazer estar aqui para a gente fazer o programa. Professor Enio Kaufmann, já anunciado pelo nosso Homero Bellini Júnior, que também é jornalista, então por isso já apresentou também aí. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Tenho perguntas para o senhor, viu? Tá bem, mas eu queria... Sim, já vão vir com a história do Rafael Moura, eu acho legal que a gente converse sobre isso. Mas eu queria salientar que eu acho que é muito bom para o futebol gaúcho que haja a opção para dirigente do Grêmio de uma pessoa como Homero. Eu acho que isso faz bem para o futebol, faz bem do lado do Grêmio, faz bem do lado do Internacional. A responsabilidade de ser dirigente de Grêmio de Internacional, algumas pessoas às vezes não se dão conta do poder, da força e da responsabilidade que tem em ser dirigente de um dos dois grandes clubes. Então acho que para a educação, para a postura, para a convivência, gente como Homero Bellini, por favor, eu estou falando quando se tem uma pessoa do porte do Dr. Fábio Koff, hoje como presidente do Grêmio. Então não é para trocar, não, é para manter esse tipo de postura, para manter esse tipo de atitude. Tocar flauta, claro, tocar flauta, hoje eu estava brincando antes. O Inter ganhou, maravilha, amanhã pode acontecer o contrário. Mas se os dirigentes não começam essa cruzada de civilidade, nunca vai chegar na torcida. É verdade. É um grande depoimento de um colorado em relação ao Dr. Homero Bellini Júnior, do qual já começa o programa, perguntando exatamente sobre o Clássico Grenal, Homero. Mesmo com a derrota otimista para esse ano de 2014, e mais do que isso, já com o jogo de amanhã, com a classificação da Libertadores da América? Olha, Fabiano, eu tenho uma leitura bem tranquila do Grenal. Acho que o Grêmio fez um muito bom primeiro tempo, foi superior no primeiro tempo, e o Internacional fez um excepcional segundo tempo. O Inter foi no segundo tempo muito, mas muito superior ao Grêmio. O Grêmio simplesmente não achou o jogo no segundo tempo. O placar acabou saindo barato, e é por isso que eu tenho tanta convicção que o campeonato não terminou, porque eu acho que o Inter perdeu a oportunidade de terminar com o campeonato no jogo de domingo, mercê do trabalho que fez no segundo tempo. O Anderson Moreira, que é um treinador de quem eu gosto muito, acho que está fazendo um grande trabalho no Grêmio, foi mal no jogo, tenho certeza que ele, com a capacidade que tem, soube reconhecer que ele foi mal. Ele não conseguiu fazer a leitura da mudança que o Abel fez com a entrada do Alan Patrick, e ele não precisava nem ter mexido nas peças. O Abel botou o Alan Patrick, o D'Alessandro caiu para a direita, o Edinho, que tinha feito uma grande marcação no D'Alessandro no primeiro tempo, ficou a ver navios, bastava ele ter deslocado o Edinho para seguir na marcação do D'Alessandro, que ficou fazendo 2-1 no Wendel o tempo todo, e certamente aqueles primeiros minutos não teriam sido de tanta dificuldade para o Grêmio como foram. E ele foi ainda mais infeliz na minha concepção quando tirou o Dudu, que para mim era o melhor do Grêmio,
para colocar o Alan Ruiz, que eu acho que devia ter entrado, mas devia ter entrado no lugar do Ramiro, que realmente não estava numa boa jornada. Eu continuo otimista, não sou daqueles que faço terra arrasada por causa de uma derrota. Eu temo quando essas coisas começam a acontecer. O time do Grêmio está num momento, a torcida, na verdade, né? Como a gente não ganha algo relevante há muito tempo, o torcedor vive uma síndrome. Tu começa a ganhar, tu te enche de esperança, só que aí na primeira derrota, ainda mais uma derrota tão importante, numa final de campeonato, num Grenal, o torcedor já começa a achar que está tudo horroroso. Então, o Luan não é o grande jogador que se dizia que era, a dupla de zaga é um horror bárbaro, o Edinho não joga nada, o Enderson não presta como treinador. Calma, calma, não é assim. Nem era o melhor time do mundo antes e nem se tornou o pior agora. Continua sendo um time bem organizado, continua sendo um time que tem um bom treinador, continua sendo um time que apresenta algumas deficiências. Eu acho que o Erley, no Grenal especialmente, escancarou algumas deficiências, aí o treinador tem que fazer a opção, se ou vai fazer a substituição voltando com o Bressan ou botando o Simon, ou se vai tentar melhorar a proteção em cima do Erley, aí é uma avaliação que o Enderson tem que fazer. Mas, enfim, eu não consigo fazer essa leitura de que está tudo horroroso. O Grêmio tem um jogo importante amanhã. Eu acredito que o Grêmio tem totais condições de ir bem no jogo. Maiores ainda condições de ir ainda melhor no jogo de quarta-feira que vem aqui em Porto Alegre. E aí nós vamos para um Grenal onde eu volto a dizer o campeonato não está decidido. Em 2011 o Grêmio foi no Beira-Rio, ganhou de 3-2 do Internacional, foi decidido no Olímpico, saiu ganhando de 1-0. O Inter, para ser campeão, tinha que fazer 3. Fez os 3, o Grêmio diminuiu e o Inter foi campeão nos pênaltis. Então, nós estamos falando de duas grandes equipes, de dois grandes clubes, onde qualquer placar é reversível. Não é o fato do Grêmio estar jogando no Beira-Rio que vai fazer com que isso se torne impossível. Eu continuo acreditando que o Grêmio está bem, que o Grêmio tem condição de fazer 2 ótimos jogos pela Libertadores e, mais do que tudo, continuo acreditando que o Campeonato Gaúcho ainda não acabou. Professor Enio Kaufmann, o Auri Rodrigues, da SMJ pediu que ele trouxesse um recado. E você vai ter que me responder essa primeira. Não tem problema, mas depois eu quero fazer algumas observações sobre o que disse o Homero. Perfeito. E eu também quero lhe dizer, porque eu estava aqui falando que tinha má vontade com o Rafael Moura. Quero saber se agora aliviou um pouquinho a pressão em cima do cara. Não é questão de aliviar a pressão. Ele fez 2 do Clássico Grenal, doutor. Maravilha, maravilha. Ninguém ficou mais contente do que eu de que ele fizesse 2 gols. Tomara que ele faça 2 gols em todos os Grenais que jogar. O que eu disse, e não vejo até agora nenhum motivo para mudar uma vírgula, é que o Rafael Moura, em 2013, foi um rotundo fracasso. Ah, mas passou, Peraí, deixa eu terminar. O Rafael Moura teve uma série de oportunidades que outros jogadores não tiveram. O Rafael Moura teve 10 jogos em sequência como titular e fracassou sempre. A grande jogada que a gente se lembra do Rafael Moura, e eu dizia aqui no programa, foi uma jogada de vôlei contra o Cruzeiro na área do Internacional, foi fazer um pênalti lá, que até hoje ninguém entendeu. Você está lembrando só do repertório ruim do Rafael Não, Moura, coitado do porque não teve coisa boa em 2013. 2014, quem viu o Rafael Moura jogando no Campeonato Gaúcho, desculpa, não é referência. O Campeonato Gaúcho não é nenhuma referência para as pretensões de Grêmio Internacional. Isso eu concordo. As folhas salariais, as pretensões, não vai me dizer que o Homero vai para Guete comemorar se o Grêmio ganhar um Campeonato Gaúcho. Pode comemorar se ganhar em cima do Internacional. Eu não sei se o doutor Homero, mas que os gremistas vão comemorar o título gaúcho se ganharem, vão. Vão comemorar se ganhar em cima do Internacional. Ah, claro. Agora, se o Internacional, como aconteceu o ano passado e o ano retrasado, que o Grêmio sequer chegou na final, e o Internacional ganhou de um time do interior, desculpe, a gente não comemora. É assim, Grêmio e Internacional são metidos, são pretensiosos, sabe? O Erley, que o Homero criticava, joga em qualquer time do interior como uma estrela. Sem dúvida. Entende? Sem dúvida. E pega jogadores do Internacional, Flamengo é a mesma queria coisa. ele para Libertadores também. Mas é que Grêmio e Internacional são pretensiosos, com razão. Grêmio Internacional, por serem pretensiosos, tem os estádios que tem. Qual é a cidade do tamanho de Porto Alegre que tem os 2 estádios que Porto Alegre tem? E eu estou dizendo não no Brasil, no mundo. E tem os títulos que tem, né? No mundo. Qual é a cidade que tem os 2 estádios? Bancados com dinheiro particular. Não é o Estado que fez. Nós somos pretensiosos. E eu acho isso qualidade. Então, o Rafael Moura
Jogou uma partida em que fez 2 gols, maravilha. Se ele fizer uma sequência de partidas em que ele mostrar que é um grande centroavante, eu vou ser o primeiro a dizer. O senhor quer ver mais do Rafael Moura também na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, para depois chegar numa decisão do que você vai confiar nele 100%, é isso? Não, é simples. Tudo que ele fez até agora, fora o Grenal, não justificava que se confiasse nele. E ainda não apagou aquela imagem do ano passado? Não é, a imagem vai ser apagada quando tiver uma sequência. Outro Grenal, mais 2 gols, jogou contra o Flamengo, jogou contra o Corinthians, foi bem, não precisa fazer 2 gols em todos, foi bem, teve atitude, teve postura de centroavante, teve mobilidade. Muito bem, eu vou detalhe sobre o Rafael Moura, professor, ele terá que fazer uma artroscopia no joelho. Pronto. E essa artroscopia deve ser realizada durante a parada da Copa do Mundo. Ele vai tentar segurar até lá, que realmente está doendo, está fazendo já um tratamento de fisioterapia para que isso não incomode tanto, e ele vai ser submetido a uma artroscopia, possivelmente, se der tempo, se segurar, durante a parada da Copa do Mundo. Tá bem. De qualquer maneira, o que eu queria comentar é que eu acho que o Internacional foi muito bem no Grenal, e no próprio primeiro tempo em que o Grêmio teve uma superioridade, ela foi muito parcial. O Inter não foi tão mal no primeiro tempo, quanto o Grêmio foi no segundo. E o Grêmio foi muito Não, mal no segundo basta tempo, quando o Inter ver foi muito bem. que no primeiro tempo acontece o gol do Grêmio, que foi uma belíssima cabeçada, assim, o Barcos Vaz. Golaço de cabeça que é golaço, difícil. Não, e uma raridade acertar uma cabeçada de tão longe no ângulo, como e ele olhando, acertou. né? Cabeceou olhando. Não, cabeceou, não foi por acaso. Mas fora esse lance, tem uma grande defesa do Dida no chão, alguém deu de bicicleta? Não? O Riveiros. De bicicleta, e o Dida pega, e uma fantástica defesa do Marcelo Groy, na cabeçada do Alex, lembram? Sim. Pertinho. Milagre. Acabou. Que outro lance há? Teve um lance que o Riveiros recebe na área, pelo lado direito, entrando ali quase no bico da pequena área, e ele chuta por cima. Ele chuta por cima. Mas veja, assim, de defesas significativas, muito pouco, muito pouco. Não, o Internacional com maior posse de bola, até pela postura do Grêmio. Depois do gol. Né, que depois do gol o Grêmio recua, sabe? Mas acho que o Internacional teve um dia maravilhoso. E duplamente. Foi o melhor tempo do Inter em 2014. Mas eu diria que mais, o Internacional se beneficia dessa vitória no Grenal. Claro, vitória no Grenal é uma maravilha. É verdade. Sem dúvida. Mas além disso, pro Internacional, isso significa fazer a festa de reinauguração do Beira-Rio, a festa dos 105 anos do Internacional, numa semana depois de ganhar o Grenal. Isto é outro astral completamente diferente do que se fosse uma semana tendo perdido um Grenal. Não sei dúvida. Sabe? E Então, o Grêmio já tem a chance de recuperação, o Internacional, pelo menos anímica, já amanhã, né? Mas independente disso, o Internacional para a sua festa. A festa, o fim de semana que foi reservado, que não tem jogo do Campeonato Gaúcho, tem de todos os outros campeonatos estaduais, o Internacional faz como vencedor do Grenal. Por favor, isso é toda a diferença do mundo. Sem dúvida. Toda a diferença. E o que eu tenho dito, Enio, porque os colorados, e com toda razão, estão tocando a flauta de dizer a primeira vitória, o primeiro vitorioso de um Grenal na Arena foi o Internacional, o que é a mais pura verdade. E eu tenho dito o seguinte, e o Grêmio tem a chance de devolver com juros e correção monetária. O Grêmio pode ganhar o primeiro Grenal do novo Beira-Rio e dar a volta olímpica no novo Beira-Rio. Então, é do jogo, por isso que eu digo, está tudo em aberto, eu não entendo esse desespero todo que já foi acometido a torcida do Grêmio, acho que vamos ter calma. Mas aí tem um pouquinho também do treinador do Grêmio, no momento em que ele acusa que o Grêmio está com problema de desgaste. Ele usou isso. Mas o Maceri-Jean, que para mim é o melhor preparador físico do Brasil, disse que é verdade. Então aí o Grêmio vai jogar 2 partidas decisivas antes do Grenal, enquanto o Internacional vai jogar um amistoso. É verdade, mas talvez, dependendo do resultado de amanhã, o jogo de volta possa não ser decisivo, o jogo do Nacional de Montevidéu. Assim, se o Grêmio ganha amanhã, ele já está classificado. Sim. Então ele joga contra o Nacional em Porto Alegre só para ser o primeiro do grupo e ver em que posição ele fica. Tu já entra com um peso menor, obviamente, mas né? tu aumenta o peso no jogo de amanhã.
sem certo? dúvida. Sabe? Tu Não, aumenta isso o sim. peso no jogo de Isso amanhã, sim. Mas que é aí o tu jogo tá a do 10 risco. dias daquele Grenal, né? Só que fica muito próximo. Do anterior. Isso, o Grenal, o desgaste, porque o Grêmio jogou na quarta, jogou no domingo anterior. Se acordou às 4h30 da manhã para viajar. As partidas decisivas, a quarta de final e semifinal do Gauchão. Isso. E essas partidas, essa fórmula pró-interior, que às vezes as pessoas não se dão conta, que essa fórmula é uma fórmula para beneficiar os times menores. Essa fórmula de que na quarta de final e na semifinal é um jogo só. Isso, evidentemente, beneficia o time. Se tivesse jogo de volta em qualquer situação. Olha aqui, ó, Grêmio e Juventude o ano passado, quando o Grêmio foi eliminar nos pênaltis. 8-1 do Inter, 8-0 do Caxias, no próprio Juventude. Não, mas aí já é a final. Sim. Eu digo, o Grêmio foi eliminado na semifinal, porque empatou com o Juventude e perdeu nos pênaltis. Se tem o jogo de volta, o Grêmio ganha. E aí, tu vê a dificuldade que foi o jogo do Grêmio com o Caxias. Agora, se são dois jogos, O Grêmio Caxias, e Brasil, desculpa, com o Brasil. né? O Brasil. Se são dois jogos, Grêmio e Brasil, não quer dizer que o Brasil não possa ganhar do Grêmio, mas a probabilidade é maior. Veja o que aconteceu em São Paulo. Jogou São Paulo e Penapolense. Um jogo só. Um jogo só. O Penapolense conseguiu empatar o jogo e nos pênaltis ganhou. Se são dois jogos, a chance é menor. Palmeiras e Ituano. O Ituano ganhou um jogo, agora ganhar dois é mais difícil, não que não possa acontecer. Então, esse tipo de fórmula de um jogo só, ele favorece os times menores. Então, o Grêmio Internacional jogaram domingo, quarta e quarta-feira, 2 jogos absolutamente decisivos. E o Homero, como ex-dirigente, futuro dirigente, sabe que não é os 90 minutos que cansa o jogador. Não. É o peso é o do jogo emocional, decisivo. Claro, é o emocional. O peso do não poder errar. Que, aliás, é uma referência que o Anderson fez, né? Claro. Que o cansaço do time não tinha só a ver com o jogo em si, mas Com a também maratona. com a pressão, né? Claro. E doutor Homero, o jogo de amanhã, até o professor Enio colocou com muita propriedade, ele realmente tem esse valor duplo? Ou seja, vencer para tirar o que ficou do Grenal, principalmente para o torcedor, e também já para ter uma certa facilidade, eu vou dizer tranquilidade, melhor dizendo, para o clássico decisivo? Tem esse peso também? Eu acho que muito mais com relação à segunda questão. Obviamente que tu ganhares amanhã, ou pelo menos empatares, tu já traz o jogo para cá contra o Nacional de Montevidéu com uma tranquilidade muito maior. Isso é bom para o grupo e é bom para o torcedor, porque aí sim tu não acumula 2 pressões. Tu perder o Grenal e perder amanhã, tu já cria nesse torcedor que já começou a ter uma desconfiança, Claro. maior para o jogo de volta, que daí tu vai na obrigação de ganhar. E aí tu bota de novo uma imensa pressão em cima de um clube, de um time que não ganha nada há muito tempo. E tudo começa a ser questionado. De repente, se perde amanhã, então lá com o Nils foi um acidente, foi sorte, na verdade nós ia perder. O 3-0 do Nacional aqui também. Isso, então, aí começa. O que eu acho, na verdade, eu acho que a derrota no Grenal, por mais paradoxal que possa parecer, para o jogo de amanhã, porque a gente sempre fica nessa dúvida, mas será que a derrota, os jogadores não vão ficar tão abatidos, que vai ser pior? Eu acho que não. Eu acho que as lições do Grenal, elas foram tão grandes, todo mundo se deu conta, acho que a gente tem que saber exatamente as razões pelas quais perde. Tem que saber porque ganha e tem que saber porque perde. E o Grêmio tem a obrigação de saber porque perdeu, porque são muito claras as razões pelas quais o Grêmio perdeu. Então, eu vi o semblante dos jogadores na saída de Porto Alegre, na chegada lá. Os jogadores realmente acusaram o golpe e eu acho que eles vão querer mostrar, não para o torcedor, não para ninguém mais, mas para eles mesmos, que o Grêmio de verdade é aquele que vinha jogando e não aquele que teve um tropeço no Grenal. Então, eu estou muito confiante para amanhã. Apesar de que eu acho que o Grenal talvez tenha chamado a atenção para um fato de que as sucessivas vitórias do Grêmio, e eu incluo o jogo com o Nils como uma vitória, sem dúvida nenhuma. Até porque o Grêmio jogou bem na partida. Jogou bem e era muito importante não perder para o Nils. Que o Grêmio teve 2 jogadores lesionados, que são 2 jogadores mais rodados, mais experientes, cascudos, como o Renato gostava de dizer. E se tu pegar o Grenal,
O Grêmio tinha 7 jogadores no banco, que não é permitido mais. 6 dos 7 são jogadores na faixa de 20 anos. O Grêmio tinha um jogador um pouquinho mais experiente no banco, que era o Léo Gago. Quer dizer, as opções do Grêmio para o ataque eram... Mamute? Não, acho que não estava no banco. Era Era o Everton e Everaldo. Everton e Everaldo. Ah, eu nem sabia. Quer dizer, e se fosse o Mamute... Eu não nós- sei nem se não o pode Everton dar- estava. Acho que o Everton não estava, só o Everaldo. Acho que só o Everaldo. Só o Everaldo. Anyway, Confirma a Fernanda. é, Só o então, Everaldo no banco e no aí os banco, 3 mas- meias, né? O Alan Ruiz, o Maxi E o Jaderete. e o Três Jaderete. meninos. 3 meninos. De novo, nós continuamos. O Bressan, que é outro menino, e o Léo Gago, que é um pouquinho mais velho. Era o mais experiente Quer dizer, do banco. se tu pegar ali, o Everton estava entre os concentrados. Isso. Não, mas E no próprio time tu tinha o Wendel, o Ramiro, o Dudu e o Luan. sim. Todos jovens. Então, Todos muito jovens. veja que o Grêmio chega a um momento em que a juvenilização, vamos usar esse termo, não é isso? O rejuvenescimento do time, talvez tenha ido longe demais. Mas tu vê que isso só apareceu no Grenal, até porque realmente é um jogo que tem um peso diferente, né? Se botou muita expectativa em cima do Luan, que eu acho um grande jogador, mas ele foi muito bem marcado, tinham 2, 3 jogadores internacionais em cima dele e ele sentiu o peso do jogo. Mas por isso- É Mas ainda natural. assim ele foi relativamente Mas por bem isso no que porque primeiro ele tem tempo. bola no corpo, mas né? por isso que antes de decretar que nós temos em Porto Alegre um novo Neymar, né, assim como amigos meus me ligavam e diziam, Filipão não pode deixar Rafael Moura em Porto Alegre durante a Copa, né? Quer dizer, a gente tem que ir mais devagar. Eu acho que o Luan tem um potencial para ser um grande jogador? Tem. O Luan já é um fantástico jogador? Não, ainda não é. Ele é uma promessa. Não, a gente vê que ele tem ferramentas para ser, sem ele dúvida. Ele tem o equipamento. Exatamente. Inclusive uma coisa diferenciada, que é a estatura. Veja, esse menino Otavinho do Internacional, que eu acho que é um bom jogador, tá? Tem tido várias lesões, mas é um menino muito baixo. Não, e ele tem outra coisa, Muito né? pequeno. Ele é destemido, né? Ele é destemido. Ele me lembra Ele é abusado. nisso, tô falando disso, tá? Para que não venham. O Sobis, quando começou no Internacional, eu me lembro de um Grenal no Olímpico. Eu nunca vi um jogador apanhar tanto como o Sobis apanhou naquele Grenal, mas ele apanhou muito. E davam nele, ele caía, levantava e ia de novo, e ia de novo, e ia de novo. E o Luan tem uma característica semelhante. Ele é um jogador destemido, vai para cima. Senhores, eu vou E passar um abusado. pouquinho. Ele tenta uns Vai. dribles Ele para... vai. Senhores, eu vou passar um pouco os torpedos, que são muitos. Aliás, muito obrigado, pessoal participando muito pelo 92541620 nos torpedos. O Paulo de São Léo, boa noite. Não sou a favor do jogo final no Beira-Rio. Vai dar quebra-quebra e não podemos arriscar dias antes da Copa. É o Paulo de São Léo. Mais um aqui. Boa noite, amigos. Pergunta para o Bellini se o Jean Derete não merece uma chance no time. Diz para ele me mandar um abraço. Sandel, de Cachoeirinha. Senhor Homero Bellini Júnior. Um abraço para ti, Sandel. Olha, eu gosto do Gederete, mas eu acho que ainda está na frente dele, pelo menos pelo que eu tenho visto. O Alan Ruiz, eu gosto de um jogador que cadencia o jogo no momento importante. É um jogador que tem muita técnica, mas essa escalação que o Anderson está colocando com o Dudu, ela me serve, eu não mexeria no time. Eu acho que está bem assim com os 3 volantes, está bem assim com o Dudu. Eu acho que não passou por aí a derrota do Grenal. Ela teve outros elementos que para mim foram mais importantes do que a escalação posta. Professor Enio aqui. Boa noite, Fabiano e convidados. Vi no jornal hoje que eles venceram, mas vi que a data era 1º de abril, Zecão. E pergunta para você, professor, que viu a entrevista do Rafael e chegou à conclusão de que tem que ter calma. Professor José Henrique fala isso, viu? Não, mas toda a calma do mundo, eu repito o que disse antes, tomara que o Rafael Moura mostre que o verdadeiro Rafael Moura é esse que jogou o Grenal. Que maravilha, que maravilha. Entende? Eu acho que o Internacional só vai ter a ganhar com isso. Agora, o Rafael Moura que vinha jogando, que a gente criticou, não tem nada a ver com isso. Não é nem parecido. Quando toda a imprensa, e não é o professor Enio Calvo, é toda a imprensa, dizia que o Abel não tinha bom senso, porque onde é que já se viu, porque o Wellington Paulista foi muito bem nas quartas de final e na semifinal, onde é que já se viu voltar o Rafael Moura?
Não era por acaso. Não é que o Wellington Paulista é a 8ª maravilha do mundo. É que se referiam ao Rafael Moura que vinha jogando. É isto. Então, o futebol tem essa maravilha de que, e eu acho isso muito parecido com a física, uma teoria só tem valor quando ela estiver de acordo com a prática. Enquanto se eu vier aqui e disser que fulano não joga nada, e ele for lá e fizer 2 gols em cada jogo, eu sou uma besta. Agora, o contrário também é verdadeiro, sabe? Só pode ser com fatos, com teorias, com explicações, não funciona. Então, isso é que se tem que esperar, isso é que se tem que ver. E no futebol, uma coisa que eu tenho claro, né? Nada é definitivo em futebol. Né? Que bom. Tu olha um jogador em determinados momentos e diz, cara, esse cara não pode fardar, ele é muito ruim. Um ano depois, está jogando esse mesmo jogador e tu diz, cara, o cara joga muito. Mas não precisa ir longe, O São Paulo abriu mão graciosamente do Rodolfo, que foi para mim o melhor zagueiro do campeonato 2013. Senhores, o Michel Bastos. Eu vou te dar um exemplo do Grêmio. O Jonas, quando veio pro Grêmio a primeira vez, vindo do Santos, ele jogou 1 ano aqui no Grêmio e ele foi horroroso. O Gurizada tá lembrando do Tcheco também aqui. Aí ele foi emprestado para a Portuguesa. E quando ele voltou da Portuguesa, ele voltou outro jogador. Mas tem jogadores que vários. vieram para cá. O Jardel... É verdade. O Jardel era uma piada no Rio de Janeiro. Era vaiado quando no aquecimento. Exatamente. E aqui no Grêmio, e vale o Célio Silva, quando veio jogar no Internacional. Então, há muitos e muitos casos em que o jogador se transforma. Mas para pegar um atual, o Rodolfo, Também. que é um dos melhores jogadores do Grêmio hoje, foi liberado pelo São Paulo. Senhores, Depois é que eles exigiram trocar com o Souza agora, porque ele tinha ido muito bem. É verdade. Mas quando liberaram... Nós temos uma cadeia obrigatória em rede nacional e daqui a pouquinho a gente volta com mais cadeira cativa. Muitos torpedos, muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai tentar ler todos por aqui. A gente já volta com muito mais cadeira cativa com o Homero Bellini Júnior e o professor Enio Kaufmann. Voltamos com cadeira cativa, lembrando que hoje, até não falei no início aqui na emoção do debate com os nossos convidados, o REC hoje tem um compromisso lá pelo Grupo Bandeirantes, amanhã também estará na transmissão do Atlético Nacional contra o Grêmio, por isso estamos aqui, mas o REC está aqui sempre aqui, né? A caricatura, né? Estou aqui com o meu chefe. Estamos aí, né? A caricatura tá aqui, o homem está aqui, o homem está aqui. A caricatura é um pouquinho mais bonita, né? Tá bem o REC aqui. Tá a bem. maldade de E hoje não temos a imagem do dia com o REC, fazendo sacanagem para ele, por isso estou um pouquinho triste. Mas não tem por isso, a gente deu outro jeito aí também. A maldade diria que tu não falou nada do REC, porque já é o início de tu querendo derrubar o chefe. Sim, pois não de jeito nenhum, chefe é chefe. Grande REC. Senhores, vamos falar dos nossos parceiros, porque a CEPREV, assessoria jurídica, é a maior no estado e no Brasil em revisionais de contratos. Reduz de forma imediata entre 50% e 70% a prestação do seu veículo e também outros financiamentos. Ligue agora porque a consulta é gratuita, meu amigo. 0800 606 1616. Tem escritório nas principais cidades e atua em todo o estado do Rio Grande do Sul. Um exemplo, um cliente da CEPREV, ele financiou um veículo com prestação de R$ 630 e reduziu para 315, com a vantagem inicial de R$ 14 mil. Ligue agora, redução de 50% a 70% na prestação do seu veículo e também em outros financiamentos, 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com os juros abusivos na prestação do seu veículo e também outros financiamentos com redução de 50% a 70%, ligue agora porque a consulta é gratuita, 0800 606 1616. Está na tela aí, 0800 606 1616. Zago Radiadores, 55 anos de credibilidade, radiadores para linha leve e pesada, na Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3346-4515. Atende também aos sábados pela manhã. Confira a página no Facebook, no facebook.com/Zago Radiadores, ou acesse o site zagoradiadores.com.br. Não fique na estrada, o REC sempre fala, não vai fazer fiasco viajar para a Serra agora no inverno, está começando a ficar mais frio, ainda estamos no outono, é verdade, mas não vai fazer fiasco, né? Faça a revisão do seu radiador antes de viajar na Zago Radiadores. Você sabia que para o nosso organismo funcionar bem, é fundamental que tenhamos um sono reparador? E a qualidade do seu sono é que determina a sua qualidade de vida e de saúde. E mais,
grande parte dos problemas que tem a ver com o colchão que dormimos. Então, meu amigo, se você tem dores nas costas, dores nas articulações, insônia, hérnia de disco, acorda cansado, você tem que pedir uma visita do pessoal da Angelina Trisoft e encomendar o colchão certo para você. Com ortopedia personalizada, o infravermelho longo, a massagem, tudo isso feito sob medida de acordo com o laudo médico e também de acordo com a sua necessidade. Ligue agora para a turma do João Batista, 51 9954 8130. Angelina Trisoft, o colchão mais personalizado do Brasil. Na compra de 4 pneus de alta performance Bridgestone ou Firestone Passeio Caminhonete, você ganha um cartão vale combustível no valor de R$100. O regulamento é no www.jkpneus.com.br ou ligue 3337-5494. JK Pneus em Porto Alegre, na Sertório 910. E tem promoção. Os 3 primeiros que ligarem agora aqui para a Ubra TV, no 34779221, ganham um kit composto por balanceamento, geometria e regulagem de faróis. O meu sogro que está aqui, veio acompanhar o programa, ligou para a JK Pneus, ligou lá aqui para a Ubra TV também e ganhou aí o kit dele. Vai sábado lá, vai fazer um kit de balanceamento, geometria e regulagem de faróis. Grande seu Danilo Gabuardi, veio aqui buscar. Que beleza. Meu sogro. Tá vindo, ele tá com cadeira cativa aqui, né? Tá com cadeira cativa. Olha, se o senhor não me leve a mal, mas criar uma filha, não, cuidar, mandar, pô, que sacanagem, cuidar para depois. Não, e o cara puxar o saco do sogro assim, descaradamente. Ao vivo. Não, eu já dei o kit para eu liguei pro Anderson, preciso de um kit pro sogro, tá na mão. Tem que fazer, né, esse jogo familiar, hein? É preciso. Obrigado, seu Danilo sempre acompanhando a gente aí, a dona Marta Martins também acompanhando em casa, a Jéssica Gabuardi também vendo. Obrigado pelo carinho sempre. Senhores, são muitos torpedos aqui, é um negócio impressionante. Eu vou falar os nomes aqui, o Paulo de São Léo, que até o Paulo falou ontem para a gente falar também aqui, não deu tempo, sobre, se não me engano foi ele, sobre as cadeiras quebradas. O Inter vai pagar as cadeiras quebradas lá no estádio fazer uma observação da Arena. sobre isso. Pois não, professor? Hoje eu li uma frase extremamente inteligente no jornal. Quando alguém escreveu que o ato estúpido de racismo e as cadeiras quebradas, eu vou dizer uma coisa, professor. Triste empate. Não, eu acho que falar isso só fomenta que façam mais, porque eles querem que a gente fale. Eles querem essa mídia para falar do cara que cometeu racismo. É vergonhoso, é um negócio é repugnante. E quebrar a cadeira, então, prejudica o próprio clube. Não, é pior do que isso. Eu acho que é bom falar, dizer que é um malfeitor, dizer que tem que ser preso, porque muitas vezes eu já ouvi gente da imprensa, não, é do futebol, isso é parte. Não, não é parte coisa nenhuma. Isso não é parte coisa nenhuma. Quebrar as cadeiras não é parte coisa nenhuma. Ato de racismo não é parte coisa nenhuma do futebol. Isso é coisa de cadeia. Isso é coisa que nos envergonha. É isto que é. Não é nada. Isso não é parte do futebol. Isso é que nem aquelas bobagens que se dizia, não, gauchão lá no interior, os caras dão pontapé. Não, isso não é assim, não. Professor, Sandro Grica, de São Léo, obrigado, Sandro. Como eu falei, são muitas mensagens, a gente não vai conseguir ler todas aqui. O Sandro Crica, que falou até que a gente comentou no intervalo aqui sobre o Sandoval. O Paulo de São Léo pede para o senhor voltar para a Rádio Guaíba, e o senhor faz falta lá também. O Alexandre Colorado, obrigado também pela participação. Ari Melo Colorado. O Guto da Ilhas do Sul, na Cavalhada, conheço, morei lá perto. Antônio de Canoas, muito obrigado. Alguns não se identificaram aqui. Um abraço para o time o Batata da Tinga, lá da Encoterme, lá na Cavalhada. Quem mais que manda aqui? Olha, é muita gente, eu não vou conseguir passar todos os recados, mas agradeço demais o carinho de todos. O Fábio Amaro, de Canoas, que manda um abraço para você, Bellini. Paulo do Cristal, Fábio, também. Olha, muita gente, vai ser impossível hoje ler todos os torpedos. Agora. Muito obrigado. Eu quero chamar as imagens do dia agora, porque a partir de hoje, aliás, a gente já fez isso com outros convidados, mas daqui a pouquinho, depois do recadinho da Tri-Shirt, que está passando na tela para você, nós vamos recuperar imagens. Você sabe que a gente faz a sacanagem com o REC, hoje o REC não está, nem hoje nem amanhã ele estará por aqui, estará a serviço do Grupo Band, mas a gente sempre faz um conteúdo histórico e também uma sacanagemzinha, né? Puxar o cara do passado sempre é bom ver como é que foi. Vamos colocar a primeira imagem. Toriano Calfa dando aula aí, professor.
Olha aí, Essa ó. não é tão do O passado. quadro é verde ou o quadro é azul, professor? Não, o quadro azul para ressaltar um pouco mais, ele é bom de escrever. Tá. Agora não... Não é nós vermelho, então? Agora nós não usamos mais esse tipo de quadro, agora já temos Já esse é o... quadro mais moderno, Que com ano foi pincel esse aí, atômico. professor? Não, Tu isso, lembra? olha, isso não faz tanto tempo. Tu vê que eu já era calvo, né? Tem outra também, do professor Enio Kaufmann, que, dando aula, ele estava explicando alguma coisa, aí tem outra vez, aí ele também está também, eu acho que explicando alguma coisa de forma sintosa lá para o aluno, professor. Não entendeu direito, sei lá o que foi nesse dia aí. Olha, tio, para tu ver que cada aluno que eu já tive, cada aluno que eu já tive. Essas homenagens ao professor Enio Kaufmann, sempre tem uma sacanagemzinha por aqui. Aí está o senhor Homero Belino Júnior de capacete lá na arena, professor. Lá na arena, quando eu estava em obras, a primeira vez que eu fui lá visitar a arena. Olha aí. Tem outra aí, ó. Que ano foi esse aí? Barbaridade, Esse aí faz tempo, hein? cara. Quem são esses Isso aí do foi lado? na final da Libertadores da América, cara, estileira, em hein? 83, chegando para assistir o jogo lá no Centenário, cara. Isso aí, a gente tinha acabado de descer do ônibus em Montevidéu. Era aquele ônibus lá atrás, não? Cara, não sei. E lá Foi muito ônibus, não sei Tu se és aquele do lá era meio ali, nosso, né? cara. Eu sou do meio. Eu do meio, não mesmo? Esse era o primeiro jogo. Mas é um Primeiro estilo, jogo, hein? primeiro Isso jogo, aí foi 1 a 1 lá. E é bem estilo anos 80 mesmo, né? Ah, é isso aí, velho. Olha aí que beleza. E aí Cara. aí acredito que já na eleição, Homero, ainda não. Ainda como Isso diretor jurídico. isso aí foi na eleição de... Doutora José Arthur Michelberg e Antônio Vicente Martins. Isso aí acho que foi em 94, foi na eleição que o Vicente concorreu a presidente. Não, 2004, quando o Vicente concorreu com o Paulo Doni e o Adalberto Praz. Eu tenho a impressão que essa imagem é de 2004. Olha. Eu, o Michelberg e o Vicente. Imagens todas retiradas da internet. A gente até quando pega de algum site a gente coloca o crédito. As imagens da internet aí que a gente tira para ilustrar os nossos convidados aqui. Se eu aproveito, deixa eu dar uma de perguntador. Vamos lá. O senhor sempre tem esse papel aqui. O que o dirigente do Grêmio, e óbvio que isso vale para o dirigente do Internacional, aqui está Homero Bellini, candidato a presidente do Grêmio, ex-dirigente do Grêmio, tem um débil mental, para não usar uma palavra pior, que fez o que fez agora no Grenal. O que tem que fazer o clube? Olha, pelo que eu soube, o clube fez exatamente o que deveria. Imediatamente, ainda no estádio, foi acionado o departamento jurídico, que foi atrás das imagens, porque a arena ela tem câmeras em todos os locais. Foram acionadas as imagens e, lamentavelmente, pelo que a gente ficou sabendo das manifestações do departamento jurídico, nenhuma das imagens mostra o rosto da pessoa que fez o gesto. Mas supondo o quê? Que ele fosse identificado? Isso. Ele tem que ser entregue para a polícia. Na verdade, quem Não. deveria... Entregue para a polícia. Sim. O que o clube pode fazer? O clube, se ele é associado, o clube tem mecanismos no seu estatuto para excluí-lo do quadro social. Isso não pode ser feito sumariamente, tem que abrir um processo administrativo, onde ele tem direito de defesa, é julgado por uma comissão de ética, e essa comissão de ética vai decidir o destino. Ou ele é excluído do quadro social, ou ele é punido, ou ele é, enfim, tem uma série de sanções. Pois é, né? Pois é, mas aí deixa eu... E, por favor, eu quero insistir, vale para o Internacional. Toda essa coisa, normalmente, não dá em nada. Não, é que, lamentavelmente, na grande maioria das vezes, esse processo não é aberto. Porque numa circunstância dessas, de um racismo tão escancarado, nesse momento, porque quando tu falaste antes da questão, dizem que é do futebol, isso que aconteceu não tem nada a ver com o futebol, porque foi uma pessoa isolada numa agressão a uma pessoa isolada. É diferente de um cântico de torcida e tal, que são outras circunstâncias que eu até nem vou entrar no mérito, mas que eu tenho uma leitura um pouco diferente. Agora, uma pessoa gratuitamente agredindo outra pessoa, que foi o que foi feito, eu acho muito difícil que, se houvesse a abertura desse processo, ele não viesse a ser punido, até porque a gente vive um momento onde é fundamental um exemplo, né? E o Roberto Franco, o procurador do TJD, ele vai entrar com uma ação... Mas primeiro ele vai ter que ser identificado, né? Me parece que esse é o grande problema, não conseguiu se identificar ainda. Homero, quando teve aquela questão dos banheiros químicos que foram queimados, eu me lembro do presidente... Banheiros atômicos? Eu me lembro do presidente do Grêmio dizendo: nós vamos excluir. Tu sabe, como eu sei, o Fabiano sabe, que começaram a investigar
e acharam melhor parar. Porque era fulano, era Beltrano, era filho de fulano, e também temos que levar em conta. E aí se para. E isso os clubes têm feito ao longo do tempo. Eu não me lembro, professor, se foi nesse processo, se não me engano foi nos banheiros, que alguns torcedores do Grêmio foram punidos não podendo ir ao jogo. Não, isso é pela polícia. Estou falando do Grêmio. Assim, no Grêmio, do Grêmio ou do Porque Internacional. pela polícia, eu mesmo, na ocasião, quando trabalhava pela Rádio Guaíba, num dos jogos eu fiquei como repórter, não do jogo, mas para acompanhar se realmente os torcedores estavam se apresentando no Palácio da Polícia. E não estavam. Eu fiquei de campana lá. Foram. Foram. 5 minutos antes de começar o jogo, chegaram e tiveram que ficar o período todo. Porque a Zero Hora publicou uma reportagem bem importante, acho que ano passado, ou retrasado, de uma série de pessoas que tinham sido punidas pela justiça, e não era o clube, pela justiça, e fotografou os caras entrando no Olímpico, né, e no Beira-Rio, e entrevistou um deles, e o cara disse, mas tem que ver que eu gosto de futebol, eu não posso deixar de ir. O que o Brasil fez foi muito legal, né? Que identificou aqueles que pegaram cadeiras no Olímpico, aliás, na Arena, perdão, ainda é o ato falho da antiga casa, e excluiu, né, do quadro social. Até porque hoje não é muito difícil identificar alguns, porque eles fazem questão de arrancar e de mostrar nas redes sociais, né? Então, agora fácil. Temos mais 7 minutos de programa, e eu tenho uma pergunta que eu preciso fazer ao Homero Berino Júnior, e até falei na vinda aqui para o estúdio, que falaria, né, Homero? Não tem como. Será, mais uma vez, candidato a presidente? Tem esse desejo de ser presidente do Grêmio? Continua esse desejo? Já foi candidato? Chegou à votação no pátio, como se diz, ao pátio social? Enfim, nutre esse desejo. Imagina, todos apontam, até você, claro que todos, né, mas a gente coloca de uma maneira geral, muita gente considera que será o próximo presidente do Grêmio. Realmente tudo isso é verdade que eu estou dizendo? Olha, Fabiano, tenho muita tranquilidade para responder isso e, primeiro, digo isso para os meus amigos, digo isso em casa para minha mulher e para as minhas filhas, e digo isso para os companheiros lá do MGI, do Movimento Grêmio Independente, que é o grupo ao qual eu pertenço. Essa é uma decisão que será única e exclusivamente minha, de ninguém mais. Pela singela razão de que a vida que será completamente modificada se isso acontecer vai ser a minha. Então, eu é que tenho que colocar nessa balança imaginária os prós e contras e a situação minha, pessoal, profissional, se vai me permitir, se é viável, se não é viável. Então, primeiro ponto, a decisão é só minha. Eu vou ouvir muitas pessoas, vou me aconselhar, tenho sido, sim, muito pressionado por muita gente, mas a decisão é só minha. A segunda coisa que eu também te disse na vinda para cá, e é a mais pura verdade, é que eu sou um gremista apaixonado, o Grêmio ocupa um papel importante na minha vida, mas o Grêmio não é a prioridade da minha vida. A prioridade da minha vida é a minha família, o meu trabalho, os meus amigos. O Grêmio guarda um pedaço muito importante disso, como eu te falei, é paixão absoluta, é paixão quase irracional, não fosse assim a gente não sofreria como sofre. Eu saí domingo da Arena arrasado com a derrota no Grenal, até hoje eu ainda não assimilei a derrota. É absolutamente irracional. Completamente, mas ele não é prioridade da minha vida. Eu acho que eu tenho obrigação, pela idade que eu tenho, de ter a noção exata da repercussão e da responsabilidade de ser presidente de um clube como o Grêmio, de saber o que isso significará na minha vida e na vida dos que me cercam, saber que significa, nos dias de hoje, numa derrota, tu não poder sair para a rua, porque tu corre o risco de um débil mental querer bater em ti, querer fazer coisa pior contigo. Infelizmente. Corre o risco da tua família, das tuas filhas, no colégio ou em algum outro lugar, ou da tua mulher na rua ser agredida, ser ofendida. Então, tem muita coisa em torno disso que eu tenho obrigação de pesar com muita responsabilidade, porque se eu entrar nisso, é para fazer realmente o meu melhor. Eu tenho um projeto de gestão atrás, o nosso movimento tem um projeto de gestão efetivo, claro. MGI, né? O MGI. Era um projeto que nós já melhoramos da eleição anterior para essa de agora. Nós não acreditamos que o nome do candidato
tem a grande importância, para nós a grande importância é o projeto de gestão. Um clube que fatura 400 milhões de reais ano, ele tem que ser gerido e administrado como uma grande empresa, e para nós isso nunca aconteceu no Grêmio ainda, e é o momento de acontecer. Acho que algumas coisas ainda são muito amadoras. Então, o que tem é um grande projeto. Claro que alguém precisa encabeçar esse projeto, e esse alguém tem que ser alguém que tenha condições de abdicar de muitas coisas da sua vida para oferecer para o clube. E essa avaliação é minha e eu vou fazer com algum vagar. Sorene, por isso que todos querem que ele seja o presidente. Eu não sei, nós estamos no fim. Temos mais alguns minutos. Eu queria perguntar para o Homero foi publicado, acho que não há problema de citar, né? Foi publicado no Correio do Povo uma manifestação de um conselheiro do Grêmio, que não quis se identificar, mas em que ele disse que votou a favor de um projeto que era muito bom para o Grêmio, na construção da arena, e que foram feitos adendos sem que passasse no Conselho e que transformaram um bom negócio num mau negócio. Uhum. Eu queria saber se isso é verdade. É a mais pura verdade, tanto que ano passado, quando começaram as discussões da atual gestão com a OAS e a imprensa divulgava manifestações dizendo que o contrato era um péssimo contrato, eu fui um que, quando entrevistado, disse, mas não é um péssimo contrato. O contrato é muito bom, o contrato foi aprovado dentro do Conselho Deliberativo por todos, inclusive por pessoas da atual gestão, porque era um excelente contrato para o clube. Só que aí depois, e nós no Conselho desconhecíamos completamente isso, nós tomamos conhecimento lá por abril ou maio do ano passado, a partir de uma reunião que foi convocada pelo presidente Fábio Koff para a assinatura do aditivo, que até agora não foi assinado. Aí nós tomamos conhecimento que tinham sido assinados 2 aditivos, que tinham mudado o contrato na sua essência, em muita coisa importante, e que essas modificações tinham sim sido danosas para os interesses do Grêmio, e que sim, o contrato tinha sido desvirtuado, e aquilo que nós tínhamos aprovado, que era muito bom, tinha deixado de ser bom. Pois é. Olha, e eu me lembro que eu fui em muitas reuniões, daquelas que é onde a imprensa também ficava por dentro do que estava acontecendo. Bom, nós temos mais 2 minutos. Obrigado ao Pedro de Alvorada. Eu queria pedir esses 2 minutos para uma manifestação. Assim, já lhe passo, professor? Mas me garante 2. Tá bom. Boa noite, Fabiano. O Grêmio será campeão da Libertadores, Pedro de Alvorada. E o Marcelo, aliás, Luciano, dizendo que constatou que o Grêmio é um time covarde, fez gol e retrancou-se, dizendo que o Luan não marca ninguém, que o zagueiro Wesley também tem falhado. Falou no primeiro gol do Inter. Luciano também. Alguns que a gente não tinha citado aqui. Roberto, do bairro Nonoai, muito obrigado. Carlos de Viamão, que não se identificou. Alberto, de Novo Hamburgo, muito obrigado também. Jorge de Esteio. Sidney, do Rubem Berta, muito obrigado a todos pela participação. Não teremos como ler todos os torpedos. Os meus 2 Vamos minutos. lá, 1 minuto e meio vou lhe dar. Pois eu sabia que eu ia ver. 105 anos. Ganhamos um lindo presente nesse domingo. O Internacional ganhou um Grenal que a maioria achava que não ia ganhar, em que o Grêmio era favorito declarado por todos. O Internacional ganhou. O Internacional está de aniversário. O nosso estádio está de aniversário, vai comemorar 45 anos. Remodelado, lindo, estádio da Copa do Mundo. Vamos fazer festa. Vamos pensar que é absolutamente irracional. Eu acho que o Homero coloca muito bem, não tem nada de irracional. Goleiro que jogava no Grêmio ano passado, esse ano está jogando Internacional. Agora, ser colorado, comemorar isso. Parabéns, festa para todos nós. Obrigado, professor Enio. O Inter é campeão gaúcho? Já é? Não, vai ser. Doutor Homero Bruni Júnior, muito obrigado. Grêmio amanhã. Obrigado, Fabiano. Não, confio muito que o Grêmio faça uma grande partida e possa sair de lá com a vitória. Muito bem-vindo sempre aqui no Cadeira Cativa, com os Obrigado. colegas na Rede Bandeirantes. O REC lhe mandou um grande abraço. Muito obrigado, outro pro REC. E quero que na sua volta ele esteja aqui, hoje não esteve. Volta na quinta-feira o REC, amanhã estaremos aqui, porque o REC estará a serviço do Grupo Bandeirantes para o jogaço de bola Atlético Nacional e Grêmio direto da Colômbia.
Mais uma vez, obrigado, professor, obrigado, doutor Homero Berini Júnior. Amanhã tem muito mais Cadeira Cativa, nós estaremos aqui aguardando você. Uma boa noite. E domingo...